Eu tenho certeza que o GPS já te levou por um caminho que te assustou, uma quebrada, uma terra estranha, por um lugar que você nem imaginava que existia, e isso fez você ficar com medo. Agora tu tá pensando assim, tem uma viagem longa para fazer, como é que eu posso confiar no GPS? E se esse GPS for o Google Maps? É confiável? Dá para encarar? Nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar o Google Maps para traçar uma rota bem tranquila, bem segura, sem medos e sem surpresas. Então fica até o final porque vai valer muito a pena. Eu tenho utilizado isso que eu vou te ensinar lá na Europa e também aqui no Brasil para rodar milhares de quilômetros. E se tem funcionado comigo, também vai funcionar com você com certeza. Então vamos pro vídeo. E aí, malta conectada Mission Trip, seja muito bem-vindo a esse canal, muito prazer. Eu sou Daniel Frema e este é o Conexão Brasil, um vlog de viagens pelo Brasil. Se você gosta de conteúdo de viagens, se interessa em vlogs, quer conhecer lugares, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like que vai valer muito a pena, beleza? Então, bora pro vídeo porque você veio aqui para pegar uma informação importante. O que eu vou ensinar para vocês, aquilo que eu vou estar conversando aqui, são técnicas que eu utilizei na Europa durante muito tempo. Aí você vai entender o porquê. Eu tinha uma base missionária que ela trabalhava com turismo religioso na Europa. E eu fazia um trajeto que ia de Lisboa até Firenze, na Itália. Então eu passava por Portugal, Espanha, sul de França, até chegar na região norte da Itália, e eu fazia todo esse trajeto de carro. Lógico que a primeira vez, a segunda vez que eu fiz isso, eu não conhecia os caminhos. E aí eu utilizei o Google Maps, já utilizava no Brasil antes, mas utilizei lá também para poder traçar essas rotas, para poder fazer as coisas de maneira ordeira, correta, para não ter surpresas, não ter sustos. Aqui no Brasil, eu também utilizei muito essa rota, porque eu morei em São Luís, no Maranhão, então eu tenho familiares aqui no interior de São Paulo, e eu fazia do interior de São Paulo até São Luís do Maranhão e voltava, e fiz isso algumas vezes, e também fiz muitas vezes o interior de São Paulo até Palmas, porque eu já morei em Palmas também, no Tocantins. Então as técnicas que eu vou passar aqui para você, que eu utilizo o Google Maps, são importantes para mim, elas deram muito resultado. Eu tenho certeza que vai resultar para você também que quer aí fazer uma viagem longa. Não sei se você vai fazer essa viagem com a família, de passeio, de férias, ou se você está trabalhando com algum tipo de entrega, é novo no ramo aí de motorista. Eu sei que de carro, utilizar as técnicas que eu vou passar aqui, elas são muito importantes. E falando do Google Maps, muita gente erra assim como eu errava, e por isso que não confia mais nele. Porque a gente usa o Google Maps como se ele fosse só um GPS. E na verdade, essa não é a única função. Ao contrário, essa é a última função do Google Maps. Eu já me dei mal usando o Google Maps? Claro que me dei mal. Eu já fui para buraco? Já fui para buraco. Mas por quê? Porque eu usava o Google Maps da forma errada. Eu usava o Google Maps como sendo um GPS. E essa é a última função do Google Maps. Na verdade, o Google Maps tem funções muito importantes na preparação de toda a viagem. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Como a gente vai se preparar utilizando o Google Maps até que ele seja o nosso GPS sem surpresa. Na preparação de uma viagem longa, eu sempre me pergunto algumas coisas que são muito importantes, que eu acho que são perguntas relevantes. Primeiro, eu me pergunto quantas pessoas vão comigo e quem são essas pessoas? A minha primeira preocupação é sempre essa, as pessoas. A segunda pergunta que eu sempre me faço é: qual é o tempo que eu tenho para cumprir essa viagem? Eu tô na hora ou eu tô com tempo, tô tranquilo? Como é que eu posso desenvolver essa minha viagem? Terceira pergunta, ela é meio estranha, mas eu me pergunto assim: vale a pena os custos do pedágio por este local que eu vou passar? Ou existe alguma rota alternativa? A quarta pergunta é: que tipos de apoio eu vou precisar durante a estrada? Eu vou precisar reabastecer, dormir, ficar em algum lugar? O que eu preciso? E a quinta e última pergunta é: eu vou fazer algum desvio? Tem algum lugar que eu queira ou precise passar durante o meu trajeto?
E aí, tendo em mente essas 5 questões respondidas, né, eu pensando nessas 5 questões, eu consigo agora já planejar a minha viagem. E o planejamento dessa viagem que eu vou fazer com vocês aqui, eu vou usar como exemplo uma rota que eu já estou muito habituado, mas eu acho que ela é excelente para você aprender. Então eu vou fazer uma rota saindo daqui do interior de São Paulo até Palmas, no Tocantins. É uma viagem longa, é uma viagem que leva algum tempo e ela tem algumas características que eu acho bacana para te ajudar a entender essas questões e olhar o Google Maps de outra forma, com uma maneira de preparação da sua viagem de carro aí, de motorhome, beleza? Então bora lá construir essa rota, imaginando que eu vou fazer uma viagem com a família, eu, esposa e 2 filhos pequenos aí na faixa dos 10 anos de idade, entre 7 e 10 anos de idade, e a gente vai fazer esse trajeto todo de Taubaté até Palmas. Então vamos ver na tela como é que eu faço esse planejamento para a coisa ficar bem tranquila. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escolher o meu ponto de partida. Já verifiquei que eu tô aqui de carro, eu tô logado. Veja que eu estou na minha conta de Gmail e aí o meu ponto de partida vai ser Taubaté, São Paulo, e o meu destino vai ser Palmas, no Tocantins. Automaticamente o Google já vai me dar aqui uma rota pré-destinada. Na verdade ele vai me dar algumas rotas, né? Aqui já com alguns destinos de algumas maneiras. O que eu vou pensar aqui? Primeira coisa eu tenho que avaliar é a quantidade de quilometragem que eu vou fazer. Uma viagem que ela dura aí em torno de 24 horas, né? E ela roda mais de 1.900 quilômetros. Eu levo em consideração sempre um bocadinho a mais. Eu já vou calcular com 2.000 quilômetros aqui, porque eu acho que é isso que eu vou acabar rodando. E eu tenho a minha saída de Taubaté. E eu vou passar e vou cruzar alguns estados, né? Vou passar por Minas Gerais, por Goiânia, né? Até chegar lá em Palmas, no Tocantins. Eu quero fazer essa viagem de uma maneira bem tranquila. Eu geralmente rodo cerca de 700 km por dia. Então eu vou acabar fazendo a transformação da minha rota por aqui, tá? Antes disso, deixa eu explicar uma coisa para você que eu acho interessante. Eu faço a divisão por roteiros. Eu não vou pegar isso que o Google Maps está me dando. Eu vou fazer a divisão por roteiros. Como que eu faço essa divisão por roteiros? Entendendo a quilometragem que eu posso rodar por dia. Eu não rodo mais do que 700 km por dia, gente. Vou falar a verdade, já é muito 700 km, já tá bom demais. Então daqui até Palmas, o ideal é dividir em 3 essa viagem, em 3 dias. Dá para fazer mais rápido? Dá. Eu já fiz em 18 horas? Já fiz. Já fui socando o pau, já precisava chegar. É bom? Não é bom. Então vamos fazer ela aí em 3 etapas. A minha primeira etapa, ela sai de Taubaté e 1/3 disso mais ou menos seria Uberaba. Então em vez de Palmas eu vou colocar Uberaba, Minas Gerais. Aqui em Uberaba, veja, eu vou rodar 600 quilômetros numa viagem de 6 horas. Dá para eu chegar até Uberlândia? Dá para chegar até Uberlândia. Então, vou colocar aqui Uberlândia, Minas Gerais. Pronto, 690 quilômetros. Veja, 8 horas de viagem. Já tá bacana. Então, daqui até Uberlândia é o meu primeiro trajeto. Aqui eu levo em consideração as questões que eu falei do pedágio. Eu conheço essa rota, por isso que eu estou usando ela para te dar a dica. Se eu sair de Taubaté e for pela Dutra e depois pegar a Anhanguera, subindo a Anhanguera aqui, caminho para o Ribeirão Preto, eu vou ter muito custo de pedágio. Essa rota toda aqui, ela vai me custar aí quase R$200 de pedágio. E eu sei que, por exemplo, eu posso pegar uma via alternativa, saindo de Taubaté, indo por Campos do Jordão, até Pouso Alegre. Então, eu vou adicionar meu primeiro destino aqui, Pouso Alegre, Minas Gerais. Veja que o Google já me jogou um retorno aqui, não é isso que eu quero. Eu quero
organizar aqui, eu quero passar primeiro por Pouso Alegre. Então eu faço essa mudança aqui e ele já me dá a rota certa. Eu saindo por Pouso Alegre, ele vai me passar por Poços de Caldas e vai me jogar de novo na Anhanguera. Eu não quero isso, eu quero ir depois da Anhanguera. Então eu vou sair por aqui, ó, por Batatais. Então eu vou adicionar aqui Batatais, São Paulo. Mais uma vez ele me deu um desvio e não é isso que eu quero. Então eu vou arrastar Uberlândia para baixo, que é meu destino final. E agora ele vai me dar o traço certo. Veja, eu aumentei aqui para 721 quilômetros agora a minha distância. Esses 30 quilômetros a mais é que me fazem pensar que Uberaba, de repente, é o lugar mais legal, assim, mais propício para eu ficar. Então, eu vou voltar para Uberaba, aqui, Minas Gerais. Deu 612 quilômetros por esse caminho, fica mais tranquilo, porque aqui a estrada é boa. Se eu sentir que não estou cansado, dirijo esse trecho. Mas se eu sentir que já deu a viagem, eu paro por aqui mesmo, né? Porque já vão dar 9 horas de viagem. E esse trajeto, que é muito sinuoso, olha aqui como é sinuoso, gente. Tá vendo? Esse é um trajeto que no fim da viagem eu não faço. Quando eu estou voltando de Palmas, eu não faço. Porque eu vou pegar esse trecho todo aqui, perto de Campos do Jordão, eu vou pegar ele de São Bento, Sapucaí, aqui até Taubaté, eu vou pegar esse trecho de noite, cansado, com 3 dias de viagem vindo, não vale a pena, é muito cansativo. Então, no retorno eu acabo pagando o pedágio, porque não compensa o desgaste físico. A menos que eu durma em sul de Minas, faça um dia a mais. Esses R$200 que eu ia pagar de pedágio, eu uso para pagar numa pousada e passo mais uma noite. Depois eu pego o último trecho tranquilo. Também pode ser dessa maneira. Ah, eu tenho uma dúvida, queria saber se essa estrada tá legal, se ela tá bacana, como é que é o trecho, algum trecho específico, né? Como que eu vou fazer aqui, por exemplo, nessa mudança de faixa? Então eu posso clicar nela aqui, e já abriu aqui embaixo um quadrinho que eu posso me transportar para dentro da estrada, né? Ah, então é aqui. Ah, legal. Agora eu já consigo aqui fazer aqui o meu caminho, a minha rota, olhando já esse mapa, né? E entendendo aqui as condições que eu vou pegar, que eu vou enfrentar e também saber mais ou menos como que é o local. Ah, legal. Ah, entendi tudo aqui, a minha rota agora. Então, quando eu chego no lugar, eu já tenho uma fotografia do que me espera, né? Eu já sei mais ou menos como que é o ambiente. Isso ajuda um bocado. Venho aqui em cima, lateral esquerda, e volto para minha tela lá. Gente, desse jeito que eu estou mostrando para você, eu vou traçando agora o próximo caminho. Eu, por exemplo, aqui, eu posso ir por Brasília, posso ir por Goiânia, né? Eu posso ir até Palmas. Então, vamos adicionar o meu destino aqui como sendo Palmas, novamente, que eu já tenho o primeiro trajeto aqui salvo. Bom, de Uberlândia, ele tá me passando aqui por Lusiânia, que ele vai me jogar por trás de Brasília, tá vendo? Cortando por aqui, por Monte Alegre de Goiás, por Natividade. Só que aqui é uma estrada bem sinuosa. Eu tenho um outro caminho que eu gosto muito, que eu acho interessante, que é uma paragem por Porangatu. Eu já estudei sobre Porangatu e eu sei que é uma cidadezinha que tem uma parada muito bacana a bom preço. Então, olha lá, agora eu pego aqui de Uberlândia e por Aparecida de Goiânia, eu coloco o meu trajeto até Porangatu, né? Ao todo aqui deu 1.465 quilômetros que eu rodei, ou seja, tá na casa aí dos 700 quilômetros por dia, e a estrada aqui já é pela BR-153. Então eu posso vir por Porangatu tranquilo, e aí depois de Porangatu eu vou colocar o meu destino como Palmas, né? E aí eu vou rodar os 1.800 quilômetros aí, 1.880 quilômetros. Eu ainda economizei distância. Lembra que estava dando 1.900 e tal? Agora eu já economizei distância porque eu tracei a rota que para mim é a mais interessante, que para mim é a rota melhor para ir de Taubaté até Palmas, no Tocantins. Era isso que eu queria que vocês percebessem.
que o Google Maps não é simplesmente um GPS. Ele é para traçar a rota. Eu vou escolher o caminho que eu quero. Então, nesse caminho que eu escolhi, eu pensei que eu tô indo com a minha família, que eu preciso de 2 paradas, que eu preciso de postos de combustíveis, que eu preciso de restaurante. Então, eu fugi dos restaurantes mais caros, fugi do pedágio, consegui parar em cidades estratégicas e a coisa funcionou bem assim. Agora que eu tenho isso aqui traçado, agora que eu já tenho a minha rota toda traçada, é só eu importar essa rota pro meu GPS, né, pro meu celular, colocar essa rota e agora sim a última função, que é a função GPS. Agora tá pronto para rodar aí a partir dessa rota que eu elaborei. Então, para isso que serve o Google Maps. Ele serve para você fazer esse traçado da sua rota, você pensar no seu detalhe, na sua comodidade, naquilo que é importante para você. Então, eu espero que você tenha realmente gostado desse conteúdo, que você possa aí compartilhar com as pessoas, tá bem? E já se inscreva aqui no nosso canal, fica o meu convite. Esse é um canal de viagens, a gente vai estar rodando aí por muitos lugares nesse Brasil. Espero que você nos acompanhe. A gente tem um programa cultural, né, sociocultural, nosso projeto Conexão Brasil, de cinema itinerante. Então a gente vai aí por todas as quebradinhas, cidades pequenas do interior, e vai ser um prazer ter você aí na nossa companhia. Espero poder trazer mais vídeos com conteúdos que ajudem também no processo de viagem. Você pode deixar aí no comentário aquilo que você espera saber, dicas de viagem que você gostaria de saber, e aí a gente vai estar produzindo vídeos assim para vocês também, tá bem? Então já se inscreva, segue a gente lá no Instagram, CNX Brasil, tá aparecendo na tela para você. Deus abençoe, um beijo no coração, até mais.